A Groenlândia não é só gelo. Debaixo dos seus pés, vírus antigos dormem dentro de glaciares que nunca descongelaram. Na escuridão sob a superfície, tubarões de 500 anos derivam sem fazer um único som. Lagos inteiros desaparecem de uma noite para outra e não deixam qualquer vestígio. Passei meses estudando esta ilha, e quanto mais fundo eu ia, mais inquieto eu ficava. O último fato desta lista eu ainda não consigo tirar da cabeça. Vamos começar no número 10, com uma criatura que desmontou em silêncio tudo o que eu achava que sabia sobre o que significa estar vivo. Quando me deparei pela primeira vez com pesquisas sobre as baleias da Groenlândia, ao largo da costa da Groenlândia, quase descartei aquilo. Baleias. Tudo bem. Grandes, impressionantes, sem dúvida. Mas então li as estimativas de idade e tive de largar o telemóvel por um instante e simplesmente ficar a absorver o que estava a ler. As baleias da Groenlândia, Balaena mysticetus, são os mamíferos com maior longevidade da Terra. E não por uma margem pequena. Nem de uma forma ambígua, difícil de verificar. Cientistas encontraram indivíduos com antigas pontas de arpão de pedra cravadas na gordura. Arpões de um tipo que deixou de ser fabricado em meados do século XIX. Isso significa que estes animais já estavam vivos quando Abraham Lincoln ainda era um jovem advogado a exercer no Illinois. Alguns deles já tinham passado largamente a meia-idade quando começou a Guerra Civil Americana. Investigadores que usaram uma técnica chamada racemização do ácido aspartico, que mede alterações químicas nas proteínas do cristalino do olho, acumuladas a um ritmo previsível ao longo da vida, confirmaram idades superiores a 210 anos em indivíduos específicos. Deixem-me dar-vos uma referência concreta para esse número. 210 anos atrás, Napoleão ainda estava vivo. Os Estados Unidos ainda não tinham travado uma segunda guerra com a Grã-Bretanha. Beethoven ainda compunha. E, algures nas águas frias, cinzentas e salpicadas de gelo ao nordeste da Groenlândia, nasceu uma baleia da Groenlândia, deu o seu primeiro fôlego e começou uma vida que ainda não terminou. Os seus corpos parecem quase concebidos para este tipo de resistência. Não de forma dramática, visível, como algo feito para a velocidade ou para a força, mas de uma forma silenciosa, celular, que os cientistas ainda estão a tentar compreender por completo. A sua taxa metabólica é extraordinariamente baixa. A água quase gelada em que vivem abranda os processos bioquímicos que geram os danos celulares que matam a maioria dos mamíferos. Mas, para além disso, estudos genéticos publicados na revista Cell Reports identificaram mutações únicas no ADN da baleia da Groenlândia. Mutações concentradas em genes associados a mecanismos de reparação do ADN, regulação do ciclo celular e resistência ao cancro, que não aparecem em mais nenhum reino dos mamíferos com a mesma configuração. Elas não vivem apenas durante muito tempo. A biologia delas parece resistir ativamente e reparar a deterioração que mata tudo o resto. Estudar estas mutações é hoje uma área séria da investigação sobre longevidade, porque o que funciona numa baleia da Groenlândia ao nível molecular pode oferecer pistas para prolongar a vida humana com saúde. O que me impressiona igualmente, porém, é a vida interior que uma mente de 200 anos deve conter, se nos permitirmos pensar nisso dessa forma. As baleias da Groenlândia comunicam através do canto, e ao contrário das jubartes, cujos ciclos de canto são relativamente previsíveis de estação para estação, as baleias da Groenlândia parecem improvisar em grande escala. Investigadores que as gravaram sob o gelo do Ártico documentaram centenas de cantos distintos num único inverno, vindos de uma população relativamente pequena. Cantos estruturalmente complexos, melodicamente variados, e, ao que tudo indica, inventados de raiz. Não temos qualquer quadro de referência para o tipo de informação ou experiência que possa estar guardado na mente de um animal que aprende, navega e comunica há 2 séculos. O oceano em que nasceu não é o oceano em que nada agora. Os sons mudaram. O ruído dos motores, o sonar militar, o zumbido mecânico e grave das rotas marítimas que hoje existem
onde antes havia apenas gelo e silêncio. Ela ouviu o mundo mudar à sua volta em tempo real. Penso nesse animal a emergir algures ao largo da costa da Groenlândia neste momento, a expelir uma coluna de vapor para um ar de menos 20 graus Celsius, com a respiração visível por um instante e depois desaparecida. Já era velho antes de qualquer ser humano vivo dar o primeiro fôlego. Carrega no corpo uma história que nenhuma pessoa viva pode aceder ou partilhar. E continua lá fora. O nono lugar vai para algo que eu, sinceramente, nunca esperava encontrar na literatura científica. O facto de os icebergs cantarem. Eu deparei-me com isto pela primeira vez num artigo publicado em Geophysical Research Letters por uma equipa de sismólogos que estudava a atividade sísmica perto das plataformas de gelo ao largo da Groenlândia e da Antártida. Eles não estavam à procura de música. Estavam a tentar compreender o comportamento da água de degelo no interior e por baixo de estruturas glaciares, uma questão prática de engenharia, com implicações diretas para a previsão do nível do mar. O que encontraram, escondido nos dados sísmicos que estavam a recolher, foi algo que ninguém tinha ido procurar: tremores harmônicos estruturados. Não ruído aleatório, não o ranger mecânico e irregular que se esperaria de um enorme bloco de gelo sob tensão. Tremores harmônicos, com frequência, ritmo e tom. Padrões que se repetiam, tons que se mantinham e mudavam. Algo que, quando filtrado e convertido para uma faixa audível, soa de forma perturbadora como música. Aqui está o mecanismo, porque vale a pena entendê-lo. É tão belo quanto inquietante. Quando a água de degelo se move através de fendas e túneis internos dentro de um iceberg, faz vibrar a estrutura de gelo à sua volta em frequências ressonantes específicas. É a mesma física que faz uma taça de cristal cantar quando se passa um dedo molhado pela borda, ou que faz um órgão de tubos produzir som quando o ar passa por um tubo de determinado comprimento. A geometria interna do iceberg, as dimensões exatas das suas câmaras, túneis e fendas, determina o tom. À medida que o iceberg derrete, à medida que a sua estrutura interna se altera sob o próprio peso, à medida que se parte em pedaços menores ou volta a congelar parcialmente em configurações diferentes, o tom muda. Alguns icebergs produzem drones longos e sustentados que se mantêm durante horas. Outros mudam de tom continuamente, em padrões que se repetem como um pulso lento e glacial, a subir quase imperceptivelmente, a descer de novo, a subir outra vez. O que os investigadores descobriram foi que isto não era apenas um fenômeno acústico interessante. Era diagnóstico. Perceberam que conseguiam acompanhar o estado estrutural interno de um iceberg. Quanta tensão mecânica ele estava a suportar, se um evento de desprendimento era iminente. Quanta água líquida estava realmente a circular por ele, simplesmente analisando a sua assinatura harmônica em tempo real. Uma vibração baixa, estável e profunda indicava integridade estrutural. Um padrão de frequência a subir e cada vez mais caótico indicava que a fratura interna estava a acelerar e que um grande desprendimento estava perto. O iceberg estava a transmitir o seu próprio estado, continuamente, numa linguagem que nenhum ser humano tinha pensado ouvir. Passei uma noite a ouvir gravações captadas pelos investigadores ao largo da costa da Groenlândia, desaceleradas, filtradas e convertidas para a faixa audível. A experiência foi genuinamente estranha. Tons graves e sustentados que mudam tão lentamente que, no primeiro minuto, nem se percebe se estão mesmo a mudar. Algo entre o canto de uma baleia, um órgão de tubos e a nota mais grave de um violoncelo, mantida até o arco ficar sem resina. Não é exatamente assustador, mas é profundamente, intensamente estranho. O desconforto vem de saber o que se está a ouvir. Uma montanha de água congelada, com 200 metros de altura, a flutuar num mar abaixo de zero, a comunicar num registro de frequência que o ouvido humano não consegue detectar naturalmente, numa linguagem que só aprendemos a traduzir porque, por acaso, apontamos sensores sísmicos na direção certa. E estes sons têm viajado pelo fundo do oceano e pelas águas profundas desde antes de existir a civilização humana.
Cada iceberg que alguma vez se desprendeu da camada de gelo da Groenlândia durante centenas de milhares de anos tem feito isto: a cantar, à sua maneira lenta, para o oceano, a anunciar a sua presença. Simplesmente não tínhamos ouvidos para isso até há pouco tempo. Esse tipo particular de revelação, perceber que algo sempre esteve ali, sempre a fazer um som, e que nós simplesmente não estávamos preparados para o ouvir, é uma das sensações mais discretamente desorientadoras que conheço. Ainda não me recuperei totalmente dela. O número 8 é o ponto em que a Groenlândia deixa de ser geografia e passa a parecer uma história de fantasmas, uma escrita inteiramente no DNA. Há cerca de 4.500 anos, mais ou menos na mesma época em que as pirâmides de Gizé estavam sendo erguidas, mais ou menos na mesma era em que a Idade do Bronze começava a remodelar o Antigo Oriente Próximo, um grupo de pessoas chegou à Groenlândia. Eles não vieram de barco. Vieram a pé, ou quase isso, atravessando água congelada e gelo a partir do que hoje é o Canadá Ártico, avançando ao longo das costas norte e oeste da Groenlândia, espalhando-se pela ilha em pequenos grupos. Não eram muitos. Os vestígios que deixaram são escassos, embora extraordinariamente bem preservados pelo frio. Ferramentas de pedra de precisão impressionante, restos de fogueiras, ossos de animais com marcas de corte, montes de lixo espalhados. Caçavam boi almiscarado, foca anelada, beluga, aves. Construíam abrigos pequenos e práticos, adaptados a condições que matariam um adulto moderno despreparado em poucas horas. Eram pessoas habilidosas, inteligentes e engenhosas, que aprenderam a viver em um dos ambientes mais hostis e implacáveis da superfície do planeta. Nós os chamamos de cultura Sakak. E, há cerca de 2.800 anos, eles desapareceram. Não foram absorvidos por outro grupo. Não foram expulsos por uma população invasora. O registro arqueológico não sugere deslocamento nem conflito. Eles simplesmente pararam de deixar rastros. A presença deles no solo, suas ferramentas, suas fogueiras, seus montes de lixo, tudo termina mais ou menos ao mesmo tempo em toda a ilha. Um dos mistérios mais antigos e completos da arqueologia ártica. Uma cultura espalhada por uma paisagem vasta e remota, que simplesmente cessa, sem deixar explicação alguma. Como fato histórico, isso já me parecia perturbador o bastante. Mas então, eu li a análise genética, e a história virou algo em que eu não conseguia parar de pensar. Em 2010, uma equipe liderada pelo geneticista evolucionista Eske Willerslev, da Universidade de Copenhague, publicou um estudo marcante na revista Nature. Eles haviam extraído DNA de um tufo de cabelo encontrado preservado no permafrost perto da Baía de Disco, na costa oeste da Groenlândia. O cabelo tinha aproximadamente 4.000 anos. O permafrost o manteve em um estado que tornou possível a extração e o sequenciamento. O que o sequenciamento revelou foi extraordinário e profundamente estranho. Os Sakak não eram os ancestrais dos Inuites modernos da Groenlândia. Nem sequer eram parentes próximos. Os Inuites modernos descendem da cultura Thule, uma migração diferente que veio depois. Os Sakak pertenciam a uma migração completamente separada e mais antiga vinda da Sibéria. Um ramo da humanidade que atravessou para o Novo Mundo de forma totalmente independente, se espalhou pela faixa ártica da América do Norte e pela Groenlândia, construiu uma cultura, viveu ali por 2.000 anos e depois desapareceu sem deixar um único descendente vivo em qualquer lugar da Terra. Eles não são seus ancestrais. Não são meus ancestrais. Não são ancestrais de nenhum ser humano vivo. Um ramo inteiro da árvore genealógica humana, que cresceu em um dos lugares mais remotos do planeta, e depois simplesmente terminou. Aquele cabelo no permafrost era o único vestígio biológico. Não metaforicamente, literalmente. Tudo o que restava de uma linhagem humana inteira, e a sua existência como prova dependia inteiramente do frio do solo groenlandês, que a preservou ao longo de 4 milênios. Eu me pego pensando em quem era aquela pessoa.
no que ela pensava, do que tinha medo, o que amava. A língua dela desapareceu. As canções dela desapareceram. Os nomes que dava às montanhas e baías ao redor também desapareceram. Nada dela sobreviveu, exceto um tufo de cabelo no chão congelado, até que um cientista com um sequenciador de DNA decidiu olhar. O sétimo desta lista não tem um único título dramático no centro. O que ele tem, em vez disso, é um padrão, documentado ao longo de décadas em diários escritos por observadores práticos e treinados, que eu achei mais perturbador do que qualquer incidente isolado. A Groenlândia fica, em grande parte, acima do Círculo Polar Ártico. Para as comunidades do norte, lugares como Qaanaaq, o assentamento permanentemente habitado mais ao norte da Groenlândia, o sol se põe no fim de outubro e só volta a nascer no fim de fevereiro. Não é um crepúsculo fraco, não é um arco breve e baixo no horizonte. É escuridão completa, contínua, total. 4 meses disso, sem amanhecer, sem anoitecer, sem aquele clarear gradual no horizonte ao meio-dia que diz ao seu sistema nervoso que mais um dia passou. Apenas noite contínua, absoluta. Eu já conhecia o quadro clínico antes de começar a pesquisar isso a fundo. Transtorno afetivo sazonal, desregulação da melatonina, alteração dos ritmos circadianos, deficiência de vitamina D. Esses são os termos médicos, e eles são reais, bem documentados e mensuráveis. Mas a linguagem clínica suaviza algo que, nos relatos históricos e no registro etnográfico, parece muito mais extremo do que um simples transtorno de humor sazonal. Eu não estava preparado para o quão extremo isso podia ser. Há uma condição documentada entre comunidades groenlandesas e inuit mais amplas, que na literatura etnográfica antiga foi chamada de histeria ártica, descrita na tradição groenlandesa como pibloktok. Os relatos são consistentes o suficiente, vindos de fontes independentes demais. Missionários, comerciantes, exploradores e antropólogos trabalhando em regiões diferentes, em épocas diferentes, para que pesquisadores modernos considerem que eles registram um fenômeno real, mesmo que o mecanismo exato ainda seja amplamente debatido. Os episódios descritos são chocantes de ler. As pessoas afetadas, muitas vezes mulheres, embora não exclusivamente, de repente e sem aviso aparente, arrancavam a própria roupa em temperaturas capazes de causar congelamento na pele exposta em poucos minutos. Corriam para fora do abrigo, em direção à escuridão, gritando ou berrando, por distâncias e em condições que colocavam a vida delas em risco imediato. Passavam horas em ações repetitivas e sem propósito, rolando no chão, dizendo palavras em padrões que não tinham sentido comunicativo, imitando sons de animais. Tornavam-se incoerentes, às vezes violentas. E então, tão abruptamente quanto começou, o episódio terminava. Elas se acalmavam por completo. Lembravam pouco ou nada do que tinha acontecido. O comportamento era descrito pela comunidade como algo que, por um tempo, havia deslocado o próprio eu da pessoa. Entre os registros que achei mais difíceis de ler estavam os diários privados mantidos por autoridades dinamarquesas destacadas no norte da Groenlândia durante os invernos da década de 1870 e da década de 1880. Não eram homens de letras. Eram administradores, escriturários e responsáveis por suprimentos, treinados para observar de forma prática e sem interesse por drama. E, ainda assim, as anotações de inverno seguem um padrão tão consistente entre autores diferentes, anos diferentes e assentamentos diferentes, que a repetição em si vira uma espécie de prova. Um desses diários, mantido por um comerciante dinamarquês, estacionado em um posto avançado no inverno de 1871, traz uma entrada de 6 de fevereiro que diz: "O sol não dá as caras há 94 dias. Passei a marcar a parede todas as manhãs como confirmação de que mais um dia se passou, porque percebo que, de outro modo, não consigo ter certeza." Vários homens pararam de falar durante as refeições. Não sei como chamar o que observo em seus rostos. Não é tristeza.
É mais parecido com a expressão de alguém que escuta com muita atenção um som que já não tem certeza de ter ouvido. 3 semanas depois, o mesmo homem escreveu: P gritou durante a noite. Não foi de dor. Não há ferimento. Ele não soube dizer por quê, e pela manhã não se lembrava de nada. Anotei porque não sabia o que mais fazer com o fato. A luz sobe e desce todos os dias há 4 bilhões de anos. O sistema nervoso humano foi construído dentro desse ritmo. Tire isso por completo, por meses, e o que você tem é um cérebro funcionando com estimativas internas cada vez mais degradadas de um ciclo que ele já não consegue medir do lado de fora. As explicações que os pesquisadores propuseram para os episódios mais extremos não são totalmente satisfatórias. Hipervitaminose A por uma dieta de fígado de foca e de urso polar. Consequências neurológicas da privação prolongada de luz. A dissolução da arquitetura circadiana que regula o sono. A liberação hormonal e a cognição. Nenhuma dessas explicações, sozinha, dá conta de tudo o que foi documentado. O que eu posso dizer com certeza é isto. Algumas pessoas na Groenlândia viveram essa realidade em todo o inverno de suas vidas inteiras. A mesma escuridão, a mesma muralha de noite, o mesmo cérebro tentando calcular o tempo a partir do nada. A marca na parede, contada de novo. Mais um dia confirmado. E ainda lá fora. Número 6. Uma palavra com a qual eu nunca tinha me deparado antes de começar esta pesquisa, e na qual não consegui parar de pensar desde então. O Kivitok é uma figura da tradição oral inuit da Groenlândia. A palavra descreve um ato específico, uma pessoa esmagada pela vergonha por um conflito insolúvel dentro da sua comunidade, ou por uma dor tão absoluta que já não consegue carregá-la. Abandona o assentamento humano e segue para a imensidão selvagem do gelo, sem nunca voltar. Não foge para outra comunidade. Não procura socorro. Caminha de forma deliberada, consciente, para uma paisagem onde sobreviver sem abrigo e sem equipamento é impossível. E escolhe isso em vez de continuar a existir dentro do mundo social. Quero deixar isto claro. Não se trata apenas de uma metáfora ou de uma narrativa mitológica. Etnógrafos e historiadores que estudaram comunidades groenlandesas ao longo do século XIX e do início do século XX documentaram desaparecimentos reais. Indivíduos específicos, com nome, que saíam dos assentamentos e nunca mais eram encontrados, e que eram explicados e classificados pelos membros da comunidade através deste conceito. O Kivitok não era apenas uma figura de histórias. Era algo que acontecia. Uma prática real, ou no mínimo um padrão de comportamento real, que se repetia com frequência suficiente para ter um nome cultural e uma estrutura cultural para ser compreendido. A física fria do interior da Groenlândia torna o desfecho inevitável. Sem roupa adequada, abrigo e comida, nenhuma pessoa sem equipamento sobrevive no interior groenlandês por mais do que alguns dias, no máximo. Só as temperaturas, que no inverno chegam regularmente aos 40 graus negativos, já são letais para a pele exposta em minutos. Não há estradas, não há serviços de resgate, não há marcos para orientar a travessia daquele interior branco e cinzento, sem relevo. Todos os envolvidos sabiam disso. A comunidade que via alguém partir sabia que estava a assistir à morte dessa pessoa. E a própria pessoa que partia também sabia. O Kivitok não era uma tentativa desesperada de fuga para um lugar melhor. Era uma escolha deliberada de fim em vez de resistência. O que mais me perturba, e a que eu voltava sempre enquanto lia os relatos, é o que a tradição oral faz com as pessoas que partem. Os relatos groenlandeses não tratam o Kivitok simplesmente como morte, como um fim. A tradição descreve essas pessoas como transformadas pela natureza selvagem, moldadas pelo gelo, pelo frio e pela solidão, em algo diferente do que eram. Caçadores que regressavam do interior relataram encontros com figuras Kivitok, anos depois do desaparecimento delas. Magras, estranhamente vestidas,
alteradas no comportamento e na aparência, movendo-se pela paisagem com uma facilidade que parecia não ser totalmente humana. Alguns relatos descrevem-nas como tendo desenvolvido capacidades ligadas ao mundo natural que nenhuma pessoa comum possuía. Esses encontros são reais? Quase de certeza. Não num sentido literal. Uma pessoa sem equipamento naquele ambiente morre em poucos dias. O mais plausível é que esses encontros sejam produto de alucinações provocadas pelo esgotamento, das ilusões que um cérebro congelado e privado de oxigênio produz quando está no limite da sua capacidade, ou do processamento psicológico do luto, através da estrutura narrativa que a cultura oferecia. Mas há aqui uma coisa. Também não consigo descartar completamente os relatos, porque são demasiado consistentes, demasiado detalhados e emocionalmente precisos para serem simplesmente inventados. Algo estava a ser relatado. O quê? Se era algo externo ou interno, físico ou psicológico. Eu sinceramente não consigo dizer com certeza. O que posso dizer é isto. A tradição do Kvitok nomeia algo real. Uma forma de sofrimento tão completa que a natureza aberta e mortal parece preferível a continuar no mundo. Cada cultura humana tem a sua própria maneira de compreender esse limiar. A cultura groenlandesa deu-lhe forma, palavra e ritual. E, de algum modo, no enquadramento da tradição, isso não é totalmente desprovido de esperança. As pessoas que se tornam Kvitok não desaparecem simplesmente. Tornam-se outra coisa. O gelo recebe-as e transforma-as. Se isso é consolo ou aviso, acho que depende inteiramente de onde você está quando o ouve. O quinto lugar vai para algo que exige que você mantenha uma imagem específica na cabeça antes de eu explicar o mecanismo. Porque o mecanismo, quando você o entende, torna essa imagem consideravelmente mais assustadora. Imagine um lago. Não um pequeno açude. Um corpo d'água imenso, com centenas de metros de largura, repousando sobre a superfície da camada de gelo da Groenlândia. A água é fria e cinza esverdeada, da cor de vidro antigo. O céu se reflete nela. A água do degelo vem alimentando esse lago durante todo o verão, enchendo-o mês após mês, enquanto o sol trabalha a superfície do gelo lá em cima. A pressão e o volume dessa água acumulada são enormes, dezenas de milhões de litros sobre gelo glacial ancestral. Se você estivesse na beira dele, ouviria o leve bater da água contra o gelo, sentiria o frio irradiando da superfície, veria a luz pálida do verão ártico se estendendo em todas as direções. Agora ele sumiu. Não escoou ao longo de dias ou semanas. Sumiu em horas. Ficou só uma depressão plana e úmida onde, naquela manhã, existia um lago inteiro. Isso não é uma anomalia rara. Pesquisadores que estudam os lagos supraglaciais da Groenlândia, os lagos que se formam sobre a camada de gelo, alimentados pelo derretimento da superfície no verão, documentaram esse fenômeno repetidas vezes, com um nível de detalhe impressionante, usando imagens de satélite coletadas ao longo das últimas 2 décadas. Lagos com quilômetros de extensão, contendo volumes de água significativos por qualquer medida comum, esvaziam completamente em períodos que vão de alguns dias até, em certos casos documentados, menos de 2 horas. Sarah Das, glaciologista do Woods Hole Oceanographic Institution, fez parte de uma equipe que documentou um desses eventos em tempo real. Um lago esvaziando quase por completo em pouco mais de 90 minutos, com sua vazão máxima superando temporariamente a vazão do rio Mississippi. Sua equipe havia instalado sensores sismográficos no gelo ao redor antes do início do escoamento. Não porque esperassem isso, mas como equipamento de monitoramento de rotina. O que esses sensores registraram foi um evento sísmico, um tremor mensurável na própria Terra, causado pelo peso e pelo impacto hidráulico daquela água em queda sobre a rocha muito abaixo. Das descreveu mais tarde que sentiu o evento antes mesmo de ver qualquer mudança na superfície. Uma vibração baixa subindo pelo gelo e entrando nas botas, antes de qualquer rachadura visível ou afundamento aparecer na superfície do lago acima.
O mecanismo físico é este: água pesa muito. Um grande lago sobre uma geleira exerce uma pressão enorme sobre o gelo abaixo dele. Com o tempo, dias, semanas, às vezes anos, essa pressão e a energia térmica da água forçam a estrutura da camada de gelo até abrir uma fratura que se propaga para baixo através do gelo. Não é uma pequena rachadura. É um moulin, um poço vertical ou uma rede de fraturas interligadas que desce por centenas ou milhares de metros de gelo glacial sólido, até a rocha lá embaixo. No instante em que se abre um caminho conectado, o lago não escoa aos poucos pelo fundo. Todo o corpo d'água despenca. A gravidade o leva direto para baixo através do gelo, em um único evento, cuja vazão máxima pode temporariamente superar a do rio Mississippi. Mais água passando por uma única fratura no gelo do que por um dos maiores sistemas fluviais do continente. E isso tem consequências diretas e mensuráveis para a própria geleira. A água do degelo que chega à rocha lubrifica a interface entre o gelo e a pedra abaixo dele, a zona de contato que fornece o atrito que desacelera o movimento da geleira em direção ao mar. Cada grande evento de drenagem reduz esse atrito. Geleiras que passam por repetidos eventos de escoamento intenso se movem de forma mensuravelmente mais rápida em direção à costa, entregando seu gelo ao oceano antes do que os modelos previriam. Os lagos que desaparecem não são apenas estranhos. Eles fazem parte do mecanismo pelo qual o gelo da Groenlândia está sendo perdido. Mas o que mais me prende é a experiência de testemunhar isso. Ficar sobre a superfície do gelo enquanto o nível da água cai, primeiro devagar, quase imperceptivelmente, depois 1 metro, depois 5 metros, depois 10. A superfície do lago começando a ondular e a inclinar à medida que o dreno se abre lá embaixo. O som crescendo de algum lugar impossível de tão profundo, um rugido baixo sem origem visível. O redemoinho se formando no centro. E então, nada. O gelo não se fecha. A água não volta. O céu se reflete em coisa nenhuma. O lago estava ali, e depois deixou de estar, e o chão não guarda nenhum registro do que acabou de acontecer acima dele. No número 4. E quero ser claro sobre isso desde o início. A ciência tem uma explicação parcial para o que vou descrever agora. Cheguei à conclusão de que explicações parciais são as mais inquietantes de todas. As pessoas que passaram longos períodos sobre ou perto da camada de gelo da Groenlândia descreveram, desde que existem registros escritos da região, uma categoria de som que não se parece com nada mais na paisagem sonora do Ártico. Não é o vento, que os viajantes polares aprendem a ler e a reconhecer nas suas muitas variações. Não é o rangido mecânico e familiar do gelo sob tensão compressiva, que soa como um grande navio de madeira a deslocar-se em mar agitado. É outra coisa, profunda, ressonante, por vezes rítmica, por vezes contínua e oscilante. Um estrondo ou um gemido que parece vir do próprio interior do gelo, sem uma origem direcional consistente, impossível de localizar por mais que se vire a cabeça e se escute com atenção. Sons que parecem rodear-nos em vez de se aproximarem. Os inuites da Groenlândia tinham um nome para esse fenômeno e estruturas dentro da tradição oral para o compreender. O gelo estava a falar. Não em sentido metafórico, mas como uma descrição genuína da experiência. A camada de gelo era uma presença com voz. Relatos de exploradores europeus no século XIX. Homens que chegaram com todos os motivos para serem céticos em relação às explicações indígenas e que tinham formação para procurar causas racionais para fenômenos desconhecidos. Incluem entradas de diário cuidadosas e frustradas, descrevendo a experiência de sons que pareciam mover-se à sua volta, que pareciam vir de todo lado e de lado nenhum ao mesmo tempo, que não podiam ser localizados nem explicados. Eis o que a ciência nos oferece. A camada de gelo da Groenlândia não é estática. Está sob uma pressão mecânica constante e enorme, movendo-se sob o seu próprio peso,
fluindo do interior para as costas a ritmos que variam consoante a zona, mas que são constantes, mensuráveis e acumulados ao longo de centenas de milhares de anos. À medida que o gelo se move, fratura-se internamente, criando eventos microsísmicos, na prática, pequenos sismos, demasiado fracos para serem registrados por redes sismográficas distantes, mas suficientemente energéticos para, quando a energia sonora é conduzida através de milhares de metros de gelo sólido, produzir eventos acústicos de baixa frequência à superfície. Estruturas de gelo colapsam internamente sem qualquer alteração visível a partir de cima. Rios subglaciares mudam de percurso sob pressão. Cristas de pressão formam-se e cedem em profundidade. Todo o lado inferior da camada de gelo, essa imensa e escura interface entre gelo e rocha, está em movimento mecânico contínuo e complexo. Estas são explicações reais, físicas. Os sons têm origem. Não são sobrenaturais. Aceito tudo isto. E, no entanto, os relatos da experiência são descritos com tanta consistência por observadores tão diferentes que o fenômeno claramente tem um caráter que vai além de uma mera estranheza acústica. Investigadores que passaram longas temporadas de campo sobre a camada de gelo descrevem uma forma de desorientação espacial que se acumula com a exposição. Uma erosão gradual da sensação de que o chão onde estamos é passivo, estável e separado de nós. O gelo está sempre a mover-se debaixo dos nossos pés. Não depressa o suficiente para ser sentido como movimento, mas de forma mensurável, constante, numa direção que não conseguimos perceber diretamente. Os sons que dele emergem são a margem de um processo que opera numa escala e numa profundidade para as quais os sentidos humanos nunca foram calibrados. Creio que o que perturba as pessoas, e o que me perturbou quando li os primeiros relatos na primeira pessoa, é a implicação disso. A camada de gelo é a maior massa única de gelo no hemisfério norte. Contém água suficiente para elevar o nível global do mar em vários metros, caso desaparecesse. E está viva de movimento, pressão e som, neste preciso momento, continuamente, a profundidades e escalas que mal conseguimos medir e não conseguimos ver. Os sons à superfície não são a coisa em si. São apenas a parte da coisa que, de vez em quando, chega até nós. Já estive em edifícios grandes, escuros e silenciosos, e senti algo parecido com isto. Um peso de escala que se torna desconfortável quando nos permitimos registrá-lo por completo. A camada de gelo é essa sensação, mas aplicada a um continente inteiro e com várias centenas de milhares de anos. O terceiro lugar pertence a um animal sobre o qual venho pensando há anos, muito antes de começar este trabalho. Toda vez que acho que já absorvi por completo o que ele representa, descubro outro detalhe que redefine o que eu julgava ser biologicamente possível. O tubarão da Groenlândia. Somniosus microcephalus. Não impressiona da forma como a maioria dos predadores de topo impressiona. Ele não salta para fora d'água. Não dispara em arrancadas de aceleração explosiva. Não anuncia a própria presença com a barbatana em círculo que domina nosso vocabulário visual quando pensamos em tubarões. Ele se move pelas águas profundas, frias e escuras, sob o gelo da Groenlândia, a uma velocidade comparável à de uma caminhada humana lenta. Cerca de 1,5 km por hora em ritmo de cruzeiro. Caça principalmente por emboscada, localizando presas por eletrorecepção e olfato na escuridão quase total, mirando focas adormecidas que subiram ao gelo para descansar. Ele não foi feito para o drama. Foi feito, inteira e completamente, para durar. Julius Nielsen, biólogo marinho da Universidade de Copenhague, publicou em 2016 um estudo na revista Science que mudou o que pensávamos saber sobre a longevidade dos vertebrados. Sua equipe usou datação por radiocarbono em proteínas metabolicamente inertes do cristalino dos olhos do tubarão da Groenlândia. O cristalino é incomum entre os tecidos. As proteínas em seu núcleo se formam durante o desenvolvimento embrionário e nunca são substituídas nem regeneradas ao longo da vida do animal.
Isso significa que a assinatura de radiocarbono no núcleo do cristalino reflete as condições do momento em que o animal nasceu. E os níveis de radiocarbono na atmosfera e no oceano variaram de maneiras conhecidas ao longo dos séculos, o que torna possível datar a proteína, e assim, o nascimento do tubarão. Os resultados foram extraordinários. O maior tubarão do estudo, uma fêmea com cerca de 5 metros de comprimento, foi estimado em 392 anos de idade. Considerando a margem de incerteza do método de datação por radiocarbono, sua idade poderia plausivelmente chegar a 512 anos. Ela nasceu em algum momento entre o início dos anos 1500 e o começo dos anos 1600. Estava viva e caçando sob o gelo da Groenlândia quando Shakespeare escrevia suas peças em Londres. Estava lá durante a Guerra dos 30 Anos, que matou 1/3 da população da Europa Central. Estava lá durante a Revolução Francesa, as Guerras Napoleônicas, a Revolução Industrial, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a invenção da internet e todos os outros acontecimentos de todo o período da história moderna registrada. Não como um pano de fundo distante e abstrato. Como um animal vivo, sensível, movendo-se pela água, fazendo o que sempre fez, devagar, no escuro, no frio. Mas o detalhe que mais me custa manter na cabeça é este. Os tubarões da Groenlândia não atingem a maturidade sexual até aproximadamente 150 anos de idade. 150 anos. Se esse tubarão nasceu em 1500, só se reproduziu pela primeira vez por volta de 1650. Nessa altura, a Guerra Civil Inglesa já tinha terminado e a Era de Ouro holandesa estava chegando ao fim. Ela foi um adulto reprodutivamente ativo por menos de 400 anos, em uma espécie que pode viver por 5 séculos. E quase todo tubarão da Groenlândia vivo hoje nasceu antes de os Estados Unidos existirem como país. Quero mencionar também algo que me parece sombrio, quase engraçadamente apropriado para esse animal. Eles são quase cegos. A maioria dos tubarões da Groenlândia está fortemente parasitada por um copépode, Omatocoita elongata, que se fixa na córnea e causa danos significativos ao tecido ocular. A maior parte desses tubarões passa toda a sua vida, que dura séculos, em escuridão quase total, praticamente sem visão, guiada pelo olfato e pela eletrorecepção. O vertebrado mais longevo conhecido pela ciência quase certamente nunca enxergou com clareza. E não precisa. Ele tem tempo. Quando tento comparar essa escala com a escala da minha própria vida, com tudo o que vivi, com todos que conheci, com cada memória que carrego, sinto algo que só consigo descrever como uma espécie de vertigem agradável. Há um animal na água, sob o gelo da Groenlândia, neste exato momento, mais velho do que o próprio conceito dos Estados Unidos. E ele não sabe disso, não se importa e vai sobreviver a todos que estão ouvindo estas palavras. Segundo lugar. E preciso dizer isso com clareza desde o início. Não vou exagerar o que a ciência realmente mostra. Os fatos não precisam de exagero. Eles já são mais do que suficientes por si só. A camada de gelo da Groenlândia ultrapassa 3 quilômetros de espessura nos seus pontos mais profundos. O gelo nessa profundidade não é jovem. Ele representa centenas de milhares de anos de neve acumulada, comprimida camada por camada sob o peso de tudo o que se depositou acima. Essas camadas preservam, com uma fidelidade extraordinária, as condições atmosféricas do momento em que cada uma caiu. A composição do ar, a temperatura, a matéria particulada, poeira, cinza vulcânica, pólen, e a biologia que estava presente, inclusive vírus, inclusive bactérias, inclusive material biológico que estava vivo quando foi depositado e que o ambiente frio, com pouco oxigênio e alta pressão do gelo profundo, preservou num estado de potencial biológico dormente por escalas de tempo que não têm qualquer referência humana. Em 2014, uma equipe de cientistas franceses e russos trabalhando no permafrost da Sibéria
reanimou um vírus de 30 mil anos, identificado como Pitovírus sibericum, que estava congelado desde a época do Pleistoceno. Eles o expuseram a um hospedeiro moderno de ameba, em um ambiente laboratorial controlado. O vírus imediatamente se tornou infeccioso. Não um resíduo, não um registro químico de um vírus antigo, não uma estrutura que manteve a forma, mas perdeu a função. Infeccioso. Ativamente replicante. Fazendo o que os vírus fazem, entrando numa célula hospedeira, sequestrando sua maquinaria molecular, produzindo cópias de si mesmo. Depois de 30 mil anos no solo congelado. A camada de gelo da Groenlândia não é permafrost. Ela tem propriedades estruturais e térmicas diferentes, e a dinâmica de preservação não é idêntica, mas o princípio fundamental é o mesmo. Frio, escuridão, pouco oxigênio, atividade química mínima. Condições ideais para manter material biológico num estado que pode ser reativado quando as condições mudam. Pesquisadores já identificaram partículas virais preservadas e sequências em testemunhos de gelo retirados da Groenlândia e da Antártida, representando dezenas de famílias de vírus antes desconhecidas pela ciência. Não variantes ou linhagens de famílias virais já conhecidas. Linhagens inteiramente novas. Sequências genéticas que não batem com nada nos bancos de dados existentes, vindas de organismos que circulavam na biosfera antes de existirem os humanos modernos, antes da agricultura, antes do desenvolvimento dos sistemas imunológicos dos mamíferos que hoje existem em todas as espécies vivas. Um estudo publicado em 2022 por uma equipe liderada por Zhiping Zhong, na Universidade Estadual de Ohio, identificou 33 grupos de vírus até então desconhecidos em testemunhos de gelo retirados de geleiras do Tibete. Pelo menos 28 desses grupos não se pareciam com nada catalogado nos bancos de dados virais existentes. Eles não eram da Groenlândia especificamente, mas o gelo da Groenlândia é mais antigo, mais espesso e menos estudado sob esse ângulo do que as amostras tibetanas. A implicação se estende a qualquer sistema de gelo antigo que esteja sofrendo derretimento ativo. E aqui está o ponto. À medida que o gelo da Groenlândia derrete nas bordas, e ele está derretendo de forma mensurável, e a taxa desse derretimento vem acelerando, esse material antigo entra na água do degelo, entra nos rios, entra nas águas costeiras do oceano. Parte dele morre ao entrar em contato com as condições ambientais modernas. Parte dele encontra organismos hospedeiros que reconhece. A fração que cai em cada uma dessas categorias, para cada tipo específico de vírus recuperado, ainda não é totalmente conhecida. A pesquisa ainda está no começo. O número de sequências virais antigas e ainda não caracterizadas recuperadas de testemunhos de gelo aumenta a cada ano, e a fração dessas sequências que foi analisada em qualquer detalhe funcional continua muito pequena. Não estou apresentando isso como um cenário de pandemia iminente. A literatura científica não sustenta essa leitura, e eu não tenho interesse em assustar você com algo sem base. A maioria dos vírus antigos provavelmente atacaria micro-organismos, e não mamíferos. A maioria provavelmente nem seria viável nas condições ambientais modernas. Mas a maioria está fazendo um trabalho enorme nessas frases, em uma área de pesquisa em que recuperamos apenas uma fração minúscula do que existe e analisamos só uma parte ainda menor disso. O que estou dizendo é mais simples e literal. O gelo foi um freezer. Nós estamos descongelando esse freezer. O que foi colocado lá dentro, ao longo de centenas de milhares de anos de história biológica, não foi colocado por nós, não foi verificado por nós e não foi perguntado se queria acordar. Estamos descobrindo o que ele contém à medida que derrete, e essa é justamente a sequência de descoberta que menos oferece tempo para se preparar para o que vamos encontrar. E aqui, a última entrada. A que ocupou a minha mente mais do que qualquer outra coisa que encontrei em meses de pesquisa. A que eu volto nos momentos de silêncio e ainda assim não consigo absorver por completo. Quero contar como a minha compreensão disso mudou, porque acho que a mudança é a parte importante.
Durante a maior parte da minha vida, eu pensei na camada de gelo da Groenlândia do mesmo jeito que a maioria das pessoas provavelmente pensa, como uma cobertura. Gelo em cima, rocha embaixo. O gelo é a história. O leito rochoso é só o chão. E o chão é plano, indiferenciado e irrelevante, exceto como ponto de referência para medir quão espesso é o gelo acima dele. Depois comecei a ler as pesquisas do Project Ice Bridge e os levantamentos do CRISIS, programas de mapeamento por radar aéreo, ao longo de vários anos, que voaram milhares de transectos sobre a Groenlândia, fazendo os sinais de radar atravessarem o gelo e registrando os reflexos da superfície do leito rochoso. Os dados produzidos por esses programas não mostravam um chão plano. Mostravam uma paisagem. Uma paisagem completa, detalhada, extraordinária, que nenhum olho humano jamais viu diretamente. Cordilheiras sob o gelo chegam a mais de 2 quilômetros de altura, mais altas do que qualquer coisa no continente americano a leste das Montanhas Rochosas. Vales se estendem entre elas em profundidades muito abaixo do nível do mar. Canais de rios serpenteiam pela superfície do leito rochoso escondido. Canais que carregaram água de degelo e escoamento superficial numa era anterior e que ficaram preservados na rocha com a mesma nitidez que teriam se estivessem expostos hoje na superfície. E então há o Canyon. Em 2013, uma equipe de pesquisadores publicou a descoberta, usando dados de radar aéreo, de um canyon que se estende por aproximadamente 450 milhas do interior da Groenlândia até a costa norte. Esse canyon é mais profundo e mais longo do que o Grand Canyon no Arizona. Ele era totalmente desconhecido antes dos levantamentos de radar, porque o gelo acima dele, em alguns pontos, tem mais de 1 quilômetro de espessura. Uma formação geológica maior e mais profunda do que uma das paisagens mais famosas da Terra existiu em completo anonimato, invisível, durante toda a história da civilização humana, até que por acaso desenvolvemos a tecnologia para enxergar através do gelo. Ela estava lá quando os primeiros seres humanos cruzaram para as Américas. Estava lá quando o Império Romano surgiu e caiu. Estava lá em todas as guerras já travadas e em todas as descobertas científicas já feitas. Nós simplesmente não conseguíamos vê-la. Mas o que realmente me paralisa, o que ainda não consigo processar de forma limpa, é isto. Em 2021, pesquisadores analisando testemunhos de gelo perfurados em Camp Century, uma base militar americana da Guerra Fria construída dentro da camada de gelo da Groenlândia nos anos 60 e depois abandonada e soterrada pelo acúmulo de gelo, fizeram uma descoberta que foi publicada e depois não recebeu a atenção que merecia. Bem na base dos testemunhos de gelo, o ponto mais profundo, onde o gelo encontra o leito rochoso, a perfuração não trouxe gelo antigo comprimido. Trouxe solo, material orgânico, folhas, musgos, sementes. Material vegetal de uma paisagem groenlandesa coberta por floresta, preservado no solo congelado, ainda mantendo a estrutura celular. Antes de a camada de gelo se acumular, a Groenlândia não era um deserto congelado. Era coberta por florestas, uma paisagem com árvores, prados, rios, solo, insetos e pássaros. Algo parecido com o Canadá temperado de hoje, ou com a Escandinávia. O gelo começou a cobrir esse mundo talvez há 700 mil anos, e à medida que crescia, enterrou tudo sob ele. E como o frio e o gelo acima preservaram tudo embaixo, esse mundo ainda está lá. O solo ainda está lá. Os canais de rios fossilizados no leito rochoso ainda estão lá. E aquelas folhas, musgos e sementes das árvores e plantas que cresciam na Groenlândia antes da chegada do gelo, elas ainda estão lá, intactas. Estrutura celular preservada. 700 mil anos de idade. 700 mil anos. Isso é aproximadamente 500 mil anos antes de o Homo sapiens existir como espécie. Toda a nossa história evolutiva como humanos modernos, cada geração que já viveu, cada língua já falada, cada civilização que surgiu e caiu,
cabe no intervalo entre o momento em que aquelas folhas estavam vivas sob a luz do sol da Groenlândia e agora. Elas estavam lá antes de nós. Muito provavelmente ainda estarão lá depois que tudo o que chamamos de civilização tiver acabado. E não são folhas fossilizadas, impressões em pedra, vestígios frágeis. São as próprias folhas, preservadas. Na escuridão, no frio e sob a pressão, a 3 quilômetros abaixo da superfície, neste exato momento. Desde que li o estudo pela primeira vez, penso nessas folhas mais vezes do que consigo contar. Havia uma floresta ali sob a luz do sol. O vento passava por entre as árvores. Insetos rastejavam pela casca. Quaisquer sons que aquela floresta fazia, pássaros, água, galhos, ela os fazia durante milhares de anos, até que o clima mudou, o frio chegou e o gelo se acumulou acima dela, até que a luz do sol desapareceu e os sons cessaram, enquanto o mundo acima continuava, completamente sem saber, durante toda a história da nossa espécie. É isso que eu não consigo parar de revisitar. A Groenlândia não é só gelo. É um mundo inteiro que existia antes de nós, preservado na escuridão sob os nossos pés, intacto, ainda ali. E nós estamos apenas começando a entender o que ele contém.